Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que recebemos o palestrante Daniel Segredo com o tema Comunhão de Pensamentos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muita satisfação hoje aqui nessa palestra aqui que a Rádio Fraternal nos proporciona. Você aí que nos acompanha, segue a rádio, toda a programação da rádio. Hoje aqui nosso propósito é fazer uma palestra sobre comunhão de pensamento. Então eu queria agradecer a rádio pelo convite, agradecer a Deus pela oportunidade de nos reunir com esse propósito de reflexão, de entendimento acerca de um tema, que é a comunhão de pensamento. E, num primeiro momento, você poderia pensar, mas, veja só, você poderia pensar, o que tem a ver comunhão de pensamento com espiritismo? Que sentido faz isso? Mas a gente vai descobrindo muitas coisas e como faz sentido o nosso pensamento. Acontece que a gente não para prestar atenção nos nossos pensamentos. E é exatamente isso, comunhão de pensamentos. Eu trago esse tema, comunhão de pensamento, porque é um capítulo do Caibar Schutel, Ensinos e Parábolas de Jesus. E ele tem um capítulo dedicado a isso, que ele vai falar exatamente disso, da comunhão de pensamentos, com quem que a gente comunga os nossos pensamentos. Já parou para pensar nisso? Então, esse é o tema que a gente tem aqui para discutir um pouquinho, para a gente refletir acerca. E, primeiramente, a definição começa, o que é um pensamento? O que vem a ser um pensamento? Você já parou para pensar nisso? O pensamento, conforme a doutrina espírita nos ensina, ele é a força sutil e inexaurível do espírito. Então veja só, é uma força sutil. Você já parou para pensar nisso? Que ele é uma força sutil, ele tem força, ele tem capacidade, mas ele é sutil, porque você não dá atenção para ele. Às vezes a gente entra num modo tão automático, que a gente vai discorrer no caminhar da palestra aqui, da nossa conversa, a proporção que ele toma, a consequência que ele toma, é muito maior do que a gente poderia imaginar. E inexaurível do espírito porque não para. Ele é sem fim. Se eu disser para você, pare de pensar, nós não conseguimos. Se eu disser aqui, um número tal, um número X, automaticamente você pensa naquele número. Se eu disser uma cor, automaticamente aquela cor é refletida na sua mente. Então, ou seja, o tempo inteiro nós estamos pensando. E, diante dessa força sutil e inexaurível do espírito, que é um pensamento, qual é a capacidade dele? Qual é a capacidade de um pensamento? E aí a gente encontra que ele diz assim para nós, quando pensamos, geramos infracorpúsculos ou linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então, aqui a gente vai dando uma definição, um rumo para esse pensamento, que eu posso levá-lo para o mal ou para o bem, eu posso levá-lo para a vida ou para a morte, eu posso levá-lo para onde eu quiser, dependendo de como eu vou dirigir esse pensamento. E por isso que eu falei no começo, qual vai ser a consequência dele. A gente não se dá conta disso, porque, como dito também, não para pensar no pensamento. Não para prestar atenção no que está pensando, e aquilo chega a proporções, a uma consequência, que muitas das vezes não é boa. Mas faltou o quê? Um orai e vigiai. Já começa ouvindo aqui, e muitas vezes será dito, orai e vigiai no pensamento é muito importante. Porque aqui nos faz parar e nos reequilibrar. Voltar para o status quo, voltar para o estágio anterior. Ou seja, se eu entrei num pensamento ruim, retorne para um pensamento bom. O Allan Kardec, ele disse transmissão oculta do pensamento. Ele utilizou essa expressão para dizer o quê? Designar o fenômeno da telepatia. Quer ver um exemplo para ficar fácil? Quantas vezes você não foi dizer alguma coisa, você disse alguma coisa e outra pessoa disse para você? Eu estava pensando exatamente isso que você falou. Puxa, eu ia falar isso agora, e você acabou de falar. Telepatia, transmissão oculta do pensamento. Então, veja só, está percebendo que funciona nesse sentido que a gente está falando da telepatia, que o Allan Kardec definiu como transmissão oculta do pensamento?
que então quer dizer que nós somos como antenas, emissoras e receptoras de sinais. Mas e aí? Que tipo de sinal que eu ando recebendo? E principalmente, que tipo de sinal que eu ando emitindo? Se você, dependendo da sua memória, de quanto tempo você tem, não importa. Mas todo mundo já vislumbrou aquela imagem daquele rádio antigo, que ele tinha um botão para sintonizar a frequência, para sintonizar a estação da rádio. Então a rádio tal tinha tal número, e aí a gente ia girando aquele botão até que aquele indicador chegasse naquele número para sintonizar bem a rádio, aí a gente ouvia a música, ouvia o narrador, enfim, o jogo de futebol, o que fosse. Mas até chegar naquele número, o que acontecia nesse meio? Chiado, ruído, ficava ruim, ou falava, a rádio está fora da estação. Então a gente ouvia com chiado, ruído, exatamente nós com os nossos pensamentos. Porque o pensamento não é ilusório, como a gente imagina ser. Ele, pensar é criar. É como eu estou dando o exemplo da rádio. Quando você sintonizava até chegar naquela frequência, no número exato da estação da rádio, antes disso eu passava por chiado. E quantas vezes eu não permaneço, agora eu estou falando de mim, eu permaneço no chiado, no barulho, naquela coisa que irrita, naquela coisa que incomoda, mas eu permaneço ali. Mas quando era na rádio, aquilo me incomodava, eu queria logo chegar no número da estação. E por que, quanto a mim, em relação aos meus pensamentos, eu permaneço naquela estação fora de frequência, onde só me traz coisa ruim? Então, esse é a proposta, essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje, desse pensamento bom e pensamento ruim. Porque o pensar, como eu disse, pensar é irradiar, ele não é tão ilusório quanto a gente imagina. Tudo emana, tudo, a fonte, a origem vem lá do pensamento. Tudo começa com o pensamento. Então, pensar é irradiar. E aí a gente vai lembrando do quê? Que eu posso fazer do meu pensamento ou a minha prisão, ou a minha liberdade. Como eu já disse, está na minha mão decidir isso, está na sua mão decidir isso. Então, novamente, o orai e vigiai, como em todas as lições que o Evangelho nos ensina, ele é presente no pensamento muito mais. No pensamento muito mais. Por quê? André Luiz, em suas obras, ele dizia o quê? Das pessoas apegadas à materialidade. E o que ele vislumbrou quando ele passou para o lado de lá? Quando ele vislumbrou, não. O que ele realmente viu? Mas vindo para cá, para a Terra, como espírito desencarnado, e aprendendo com os seus instrutores, ele viu o quê? Aquelas pessoas que ficavam no cemitério assistindo à putrefação da matéria. Estavam desencarnados, mas ficavam perante o túmulo para quê? Para ver a putrefação da matéria. De tão apegado que eram à matéria, eles não acreditavam na morte e, consequentemente, viviam aquela vida aprisionados no quê? Ainda a matéria. Mas por conta do quê? Do pensamento deles. O pensamento deles era totalmente ligado à matéria. Por isso, no Espiritismo, na doutrina espírita, em várias lições do Evangelho, a gente ouve o quê? O desapego. Não ser apegado às coisas, às pessoas. Amar, mas amar incondicionalmente de uma maneira em que não há esse apego. Porque esse apego já é da materialidade, é da matéria. Eu preciso apalpar, eu preciso, como São Tomé, que só acreditou que Cristo não havia morrido quando ele tocou-lhe a mão. Então é nesse sentido. Então aquele desencarne daquela pessoa materialista, como se diz, ele fica lá assistindo a putrefação do corpo porque ele não entende o que está se passando. E ele quer cuidar dos bens, ele quer cuidar dos imóveis, ele quer cuidar do dinheiro, ele quer cuidar das pessoas, mas o tempo na matéria dele já se foi. E o que sobrou? Sobrou o espírito. Então, por isso, a fonte de origem do pensamento está no espírito. Aquele espírito continua pensando aquilo. Como ele é apegado à matéria, ele está lá, ele está esperando. Mas o que vai acontecer? Não, eu preciso levantar daí, eu preciso continuar a vida. Não. Né? Então, André Luiz fala do quê? Dessas formas, pensamentos que tomam também. E isso não só os desencarnados, mas nós encarnados. Quando eu fico tão focado num só tipo de pensamento, e a maioria das vezes pensamentos ruins, pensamentos de muita preocupação que me envolve, que ele fala que se torna a forma pensamento, se tornam imagens, desenhos horríveis perante aquelas pessoas, porque
é uma névoa muito densa daquele pensamento a tal ponto de formar uma criatura ruim, de formar algo ruim que me impede de ir adiante, que me impede de caminhar para frente, porque eu estou, como disse, aprisionado naquele pensamento. Eu estou travado naquilo, eu não consigo sair daquilo. Aquilo me consome o tempo inteiro. Através do quê? Por conta de um pensamento, de alguma coisa que aconteceu. Então o meu pensar se transforma naquilo. Eu começo a pensar aquilo e aquilo vai tomando forma. Por isso o André disse, as formas pensamentos. Então, muito cuidado com aquilo que eu estou pensando. E aí, veja só, tem um livro chamado Seara dos Médiuns, que é psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. E lá no capítulo 38, é o capítulo faixas. Olha só, eu não dei o exemplo agora há pouco da frequência do rádio. Veja só, ele está falando o quê? Ele está falando de faixas. Faixas, o que nos remete a faixas? Faixas de ondas vibratórias, a faixa de vibração em que eu me encontro, oriunda da onde? Do meu pensamento. E nesse texto, nesse capítulo 38 faixas, ele diz assim em um parágrafo lá, pensamento é idioma universal. Por que ele fala que idioma universal? É a língua dos espíritos. Quando desencarnados, os espíritos mais elevados não precisam da fala. Mentalmente, um lê a mente do outro e sabe o que se passa, o que se pensa. E automaticamente se comunicam com informações. Mas por quê? Por conta da leveza, da sabedoria, do entendimento que tem acerca da criação dos pensamentos, a tal ponto de sintonizar, de entrar na mesma faixa do outro. Então ele diz, o pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende atenção. Então, ou seja, sempre tem algo que nos prende atenção e automaticamente nos gera o quê? Pensamentos. E aí que vai me fazer ficar preso àquilo ou não. Um momento de felicidade me traz bons pensamentos. Um momento de tristeza me traz pensamentos ruins. E disso eu tenho que fazer o quê? Um equilíbrio para que eu não fique preso nem nenhum nem ao outro. Como ensina a Mãe Maria. Isso também passa. O que ela queria dizer? Que os momentos bons passarão, mas que os momentos ruins também passarão. O sofrimento não é para uma vida inteira. Agora, vai depender de mim, como eu os encaro, como eu penso acerca da vida, como eu imagino tudo isso, para quê? Para que eu mantenha equilíbrio, sabendo dosar do pensamento bom no momento certo, sabendo controlar o pensamento ruim para que ele não tome conta de mim, sendo dono de si. Nesse mesmo livro, Seara dos Médiuns, no capítulo 81, ele vem com outro tema, outro nome de capítulo, mas o conteúdo é o mesmo. Ondas. Veja só, o rádio que nós dizemos, as ondas de rádio. O que é as ondas de rádio? Não é a onda do mar, está dizendo o quê? A frequência pela qual trafega aquela informação, como diz naquele númerozinho, para a gente chegar no rádio. E aqui ele está falando ondas, mas para nós, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, o que isso quer dizer? Ele diz assim, não é necessário que te definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Ou seja, você não precisa ter uma tarefa especial somente lá no centro espírita, no círculo mediúnico, para captar, para receber, emitir os pensamentos de outras entidades. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele diz mais, ideias e números de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. Repara ondas que sintoniza. Olha aí. Então, nós realmente somos antenas emissoras e receptoras, como antenas emissoras e receptoras. Porque com o nosso pensamento, trafegamos por ondas, por faixas, que uma hora se encontra com o inimigo desencarnado, que uma hora se encontra com o agressor do passado, que uma hora se encontra com aquele que a vingança, assim como eu estou tomando aquele sentimento, através do meu pensamento eu me comunico com ele. E automaticamente isso vem de encontro, a sintonia, o encaixe perfeito. Só que de que forma? O encaixe perfeito para o lado ruim. Porque aquilo toma o meu ser, aquilo toma o meu eu de tal forma que eu sou alimentado por aquilo. Então, eu entro em contato com essas criaturas menos felizes, com essas criaturas doentes, através do meu pensamento. Por conta do quê? Da comunhão do pensamento. Então, se eu estou num momento de
ira, de raiva, de vingança, em que meu pensamento está travado naquilo, eu fico desejando mal, eu fico querendo me vingar, eu fico querendo tomar-me pela ira, eu estou emitindo sinais e vai encontrar quem? Aqueles que corroboram, ou seja, aqueles que vão de encontro com essa minha linha de raciocínio, com o meu pensamento de ira, de raiva, eles vão se achegar a mim e vão dizer o quê? Perfeitamente. É isso aí. Você tem que ir lá e fazer isso. Você tem que ir lá e dar o fim nessa história. Você tem que resolver. Eu só alimento mais. É como suicida. O pensamento de um suicida de tirar a própria vida, ele encontra nesse pensamento o quê? Outros suicidas que já se depararam com o arrependimento, com o remorso, que já viram que não chegou a lugar nenhum, que com a morte não cessaram os pensamentos porque o espírito permaneceu, ele vem o quê? Ele quer a infelicidade do suicida também. Então ele vai lá e incentiva o suicida para que consuma o próprio assassinato. Comunhão de pensamentos. Olha o perigo. Nunca imaginou que poderia iniciar tudo pelo pensamento, mas é por ali que começa. Então, dessa mesma maneira que eu me conecto com coisas ruins, eu tenho outro lado, eu posso me conectar com quem? Com o meu anjo da guarda, com os benfeitores celestiais, com a luz divina, com o momento de serenidade. Então, por que não optar por esse caminho? Então, por que não focar? Por que não sintonizar nessa faixa de vibração? Isso depende de quem? Depende de mim. Depende de que eu faça essa mudança de faixa. Depende que eu mude a frequência dos meus pensamentos e eu entre numa seara de ondas vibratórias bem melhores através do meu pensamento. Novamente, basta eu querer. E aí a gente vê que a gente está sempre apegado a alguma coisa, a gente tem um pensamento central, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma casa maior, a gente quer alguma coisa. E eu me recordo, talvez você também se recorde, não é nenhuma crítica, pelo contrário, serve-nos de entendimento, de alusão, de dar luz a esse entendimento, que havia aquele livro, O Segredo, foi até uma série chamada O Segredo. E que ele fazia o quê? Ele demonstrava que a força do teu pensamento te capacitava a adquirir aquilo que você queria. Então você queria um carro novo, então você ficava mentalizando, você ficava emitindo o pensamento que você quer aquele carro novo, que você vai ter aquele carro novo, que você vai alcançar aquele carro novo. Perfeito, perfeito. Mas não só isso, né? Ele levava para esse lado, por quê? Porque todos nós, muitas das vezes, somos, como disse no início, materialistas. Então eu quero só os bens materiais. Mas espera um pouquinho, se eu tenho essa capacidade de pensar, de alcançar aquilo que eu quero, é lógico que não vem de graça. O carro, por mais que eu idealize mentalmente, ele não vai brotar na minha frente num passe de mágica. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar. Por que não usar isso do outro lado, no outro espiritual? Pensar coisas boas, fazer uma prece simples que seja antes de eu sair de casa, ao chegar no meu trabalho, para que abençoe a minha caminhada, para que abençoe o meu caminho que eu vou fazer com o carro, elevar o meu pensamento nesse sentido, e não só para as coisas materiais. Porque o livro, naquele sentido, fez muito sucesso, no sentido da materialidade. Mas quando você traz para a espiritualidade, aí a pessoa fica descrente, fica um pouco... Mas é no tempo de cada um, como a gente diz, é na evolução de cada um. É só a busca de satisfação material. Mas quando a gente vai entendendo que a vida não cessa, aí vai fazendo sentido melhorar os pensamentos, não é verdade? Então, se você já compartilha disso, vigia, orai e vigiai os teus pensamentos para que permaneça a maior parte do tempo nos bons pensamentos. Por mais difícil que seja, mas é o esforço diário. E aí a gente vai encontrar, nesse mesmo sentido do livro que fala para você mentalizar, para você idealizar mentalmente aquilo que você deseja, não só do lado material, mas agora do lado espiritual, que é Mateus, no capítulo 18, versículos 19 e 20, que é Jesus, Mateus transcreveu a fala de Jesus, que ele disse: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ou seja, a união de pensamento no bem agora, no bem espiritual, no bem fazer. E ele conclui: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É Jesus dizendo aquela frase. Ou seja, o bom pensamento atrai Jesus para perto de nós. Olha a capacidade do meu pensamento, do seu pensamento. Nós temos, é Ele que está nos falando isso. Eu e você temos essa capacidade.
Então ele já nos deu. Se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. E veja, ele não falou que precisa falar, mas o pensamento unido, a união de pensamento, a comunhão de pensamento nesse mesmo sentido, ele está no meio de nós. Olha a potência do nosso pensamento. Olha que ponto chega. Então, o perigo do pensamento é entrar naquela onda de má frequência, como a gente diz, a má frequência de ira, de raiva, de inveja, de cobiça, de adulteração, de tudo isso. Quando a gente entra nisso, por mais prazeroso que seja para a carne, para o espírito aquilo não é bom. É uma consequência, então, que eu ore e vigie para que eu mude esse meu pensamento. Por quê? Porque muitas vezes vem de fora. É um estímulo que a gente recebe para quê? Para que eu mude o meu pensamento. E vou dar um exemplo, nada contra. Quantas vezes a gente não vê na televisão programas que só falam de morte, de assassinato, só de coisas ruins? É claro, não estou dizendo para você sair da realidade. Muito pelo contrário, reafirmo, é a nossa realidade. Vivemos num mundo de provas e expiações, nos quais nós nos deparamos com essas cenas de barbáries todos os dias. Então, eu tenho que ter a noção do quê? De que aquilo é a realidade na qual eu vivo. Infelizmente, temos muitos casos de violência, mas eu não posso fazer daquilo o meu aprisionamento de pensamento. Eu não posso fazer com que o meu pensamento fique aprisionado só nisso. Por quê? Porque se eu aprisionar no pensamento de violência, de morte, de guerra, de tragédia, o tempo inteiro nisso, eu vou me privando das coisas. E quantas pessoas a gente vê que acabam desencadeando síndrome do pânico, depressão, por conta de onde? Que isso começou num pensamento. Começou num pensamento e aquilo foi tomando forma, foi tomando tamanho, foi ocupando espaço a tal ponto que impede. E aí a gente vai para a ciência, quando a medicina psiquiátrica nos diz o quê? Quando o medo me impede de fazer alguma coisa, eu já estou doente. Veja só a importância. Quando o medo me impede, isso é psiquiatria falando, quando o medo, eu tenho aquele medo paralisante, aquele medo que não me deixa ir adiante. Não, eu não saio mais à noite porque eu vi que pode ser assaltado, pode acontecer homicídio. Eu sei da minha realidade, eu tomo as minhas precauções, eu tomo os cuidados devidos, mas eu sigo em frente, a vida tem que ser vivida diante da situação pela qual me encontro. Agora, se eu fico naquele pensamento, eu não vou sair porque isso vai acontecer comigo, porque vai acontecer aquilo comigo, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer... Eu estou me privando cada vez mais, estou regredindo. E esse não é o propósito da vida. É saber enfrentar a situação, é saber enfrentar com realidade, não viver no sonho do eterno otimismo, mas também não viver na nuvem densa do pessimismo. É saber o quê? Equilibrar, que é a lição principal em todas as lições do Evangelho. Então, a origem, muitos dos pensamentos, como eu disse, isso eu dei um exemplo de um programa que a gente assiste que nos interfere, que vem de fora e mexe com o meu psíquico, mexe ali com os meus pensamentos e me conduz. Mas eu tenho a condição de me reconduzir para uma outra faixa de pensamento, basta eu querer. Então quer dizer o quê? Que a todo momento eu vou ser bombardeado por sentimentos, por emoções, por situações pelas quais vão me fazer o quê? Pensar a todo momento. E aí que vai caber a mim, novamente, orar e vigiar. E eu te dou um exemplo do seguinte, em relação a esses sentimentos e emoções que nós somos bombardeados a todos os momentos. Se você me convida para ir à sua casa, eu vou na sua casa, eu não chego na sua casa e falo assim, olha, vamos pegar esse sofá, vamos colocar ali, aquela televisão nós vamos colocar para cá, esse móvel nós vamos mudar de lugar. Você vai dizer o quê para mim? Ei, eu te convidei para vir à minha casa, não para você fazer a decoração, não para você mudar os móveis, não para você bagunçar a minha casa. Eu pedi para que você viesse fazer companhia. Não para mudar os móveis. Os sentimentos são exatamente isso. Eles chegam a todo momento e vai depender de mim deixar com que eles me mudem ou não. Por quê? Eu posso receber uma mensagem que me deixa alegre ou que me deixa triste. Eu posso receber um telefonema que me deixa alegre ou que me deixa triste. Eu posso receber um olhar que me deixa alegre ou que me deixa triste. Vai depender do quê? Vai depender de mim, de como eu interpreto como eu faço essa leitura através do quê? Dos pensamentos. Então eu não posso deixar tudo isso que chega a todo momento, bagunce a todo... aquela pessoa, não posso nem falar com ela que eu me torno irritadiço. E como que você vai adquirir paciência? É conversando com aquela pessoa. Então mude o teu pensamento. Ela me irrita, mas eu vou estar em paz comigo.
Se ela quer me irritar, o problema é dela. Eu estarei em paz comigo. Eu levo a pacificação no meu pensamento. Começa daí. A mudança começa daí. Então, a Gênese vai nos explicar que nós temos os instintos. E nós, muitas das vezes, por conta dessas situações, diz assim, eu agi no instinto, A Gênese deixa bem claro isso para nós. O livro espírita chamado A Gênese. Ela deixa muito claro que ela fala o quê? Que todo impulso nosso, esse instinto que a gente diz, esse instinto, esse impulso que nós temos é sempre benéfico. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu vejo que uma criança está prestes, na iminência de cair. Ela está prestes a cair. Corro rapidamente para que ela não caia, para que ela não se machuque. Isso é instinto. Isso é aquele impulso. Por quê? Eu não quero que aquela criança se machuque. Eu não quero que aconteça o mal para aquela criança. Mas, veja só. Olha, Daniel, outro dia eu estava numa festa, o sujeito me disse algo que me ofendeu e eu lhe desferi um tapa, eu acabei agredindo ele. Mas eu agi no impulso, agi no instinto. Até certo ponto tem razão essa frase. Sabe por quê? Porque, como eu disse, que a Gênesis nos ensina que o impulso é benevolente, o impulso é do bem, eu tenho algum outro vício aqui. Que vício? Orgulho, vaidade, a inveja, a cobiça, algum outro vício tem aqui que mexeu com ele, aquela fala, aquilo que você, a forma que você me olhou e atacou aquele, como a gente diz, o orgulho ficou ferido. E aí eu disparo o instinto, mas o instinto pautado no quê? Naquele orgulho. Então veja, o instinto perdeu a sua benevolência. E eu acabei desferindo um tapa. Eu não fui para fazer o bem. O meu instinto, o meu impulso não foi para o bem. Por quê? Porque ele estava eivado, o meu pensamento, da minha vaidade, do meu orgulho. E quando aquilo soou nos meus ouvidos, automaticamente o que o meu pensamento fez? Rechaça, rebata, vá para cima, parta para a agressão. Então, olha a importância do pensamento. Se eu pacifico o meu pensamento, o que ele está dizendo não coaduna com a minha realidade. O que ele está dizendo não traduz o que eu vivo. Serenidade. Ah, Daniel, isso é impossível, isso é para alguém muito elevado. Não, esse novamente é o exercício diário que eu vou fazer. É controlar esse meu pensamento para que não tenha esse impulso pautado no quê? Num vício, num orgulho. Mas que eu haja com naturalidade, com a pacificação, com a paz que mora dentro do quê? Nos meus pensamentos. E aí você fala assim, mas a gente não pode receber interferência também de espíritos obsessores no pensamento? É a questão 459 do Livro dos Espíritos, que ele vai dizer o quê? Que Allan Kardec perguntou o quê? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E ele responde que, nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supomos. Ou seja, a influência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina. Porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, olha só. Como dissemos há pouco, depende de onde eu estou sintonizado, depende de onde a minha antena, que tipo de sinal a minha antena eu estou emitindo. E complementa na 464, mas como que eu vou saber se um pensamento é bom ou se um pensamento é ruim? Como que eu vou saber se eu estou recebendo um pensamento ruim ou se eu estou recebendo um pensamento bom? E a resposta, estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Ué, nós sabemos o que é o bem. Lembra daquela liçãozinha básica que Jesus nos ensinou? Não faça para os outros o que você não queria que te fizessem. Pronto, bastou. Eu tenho capacidade de interpretar o pensamento, se ele é bom ou se ele é ruim. Eu preciso tomar cuidado com o quê? Com os vícios que eu carrego. Com orgulho, enfim, aqueles lá. Porque senão eles vão interferir nesse momento e o pensamento vai para o lado ruim. Joana de Ângeles nos ensina o quê? Nesse sentido. O que eu estou pensando agora? Me aproxima ou me afasta de Deus? Olha que facilidade para você ler o seu pensamento, para você identificar de que tipo de pensamento que você está trabalhando. Se ele me afasta ou se ele me aproxima de Deus. Joana de Ângeles também tem uma frase que diz assim, domine a irritabilidade ou então serás dominado por ela. E não é verdade? Quantas vezes a gente não está irritado e aquela irritação só vai aumentando? Por quê? Porque eu estou alimentando aquilo. Através de onde? Dos meus pensamentos, mas não estou me dando conta. É quando eu digo assim, espera um pouquinho que eu estou muito irritado. E a gente diz o quê? Respira fundo. Respira fundo e faz uma prece. Ah, mas não dá tempo. Às vezes estou numa reunião, o momento está calorado, a discussão está feia. Deus me ajuda. Bastou.
Isso é uma prece, a gente aprendeu na lição do Evangelho. E aí então poderia dizer, tá, mas por que Deus permite então que eu seja influenciado por maus pensamentos de espíritos sofredores, de espíritos? É exatamente a questão 466 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez aos espíritos, e eles responderam assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé, observa agora, a experimentar a fé e as constâncias do homem no bem. Então veja, orar e vigiar, e o que? O pensamento no bem. Porque a todo momento eu vou receber ataque. E ele continua, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Lembra da prece do Pai Nosso? Livrai-me das tentações. Pensamento. A todo momento eu sou bombardeado, como disse. Para quê? Ou para me irritar ou para me felicitar. Seja um ou seja outro, eu vou ter que ter o quê? O domínio de mim mesmo. Através da onde? Do meu pensamento. E ele continua, essa resposta é bem grande, e ele vai continuar dizendo exatamente isso, que quanto mais influências agem sobre ti, é porque eu estou chamando o mal. Então, quanto mais irritado eu fico, eu fiquei muito irritado. Por quê? Porque eu me permiti caminhar naquele pensamento, eu me permiti me prolongar naquele pensamento. Quando eu tinha o comando de fazer o quê? Estou muito irritado, 1 minuto. E mentalizo. O quê? Peço ajuda a Deus, peço ajuda ao meu anjo da guarda, a quem for. Peço ajuda espiritual. Para quê? Para tranquilizar os meus pensamentos e me pôr o quê? Discernimento para entender o caminho da lucidez, para que eu não agrave aquela situação, para que eu não piore, e tudo partindo da onde? Do meu pensamento. Por quê? Se eu sou inclinado a ser irritado, é lógico que tudo vai me irritar, mas através do meu pensamento eu posso me conter, eu posso me segurar. Se eu sei que aquela pessoa vai me irritar, e eu preciso falar com ela, então que eu já vá pacificado. Ah, mas ela me enerva. Não se permita enervar. Quantas vezes não chega uma pessoa em você falando, reclamando, enfim, injuriada com a vida? Fala, nossa, conversei com aquela pessoa e fiquei ruim. Por quê? Porque a gente absorve. Isso não quer dizer que você não vai dar atenção para ela. Pelo contrário, dê atenção, mas não absorva aquilo. Não permita que aqueles pensamentos te contaminem. Essa é a chave. Esse é o escudo. Ela está irritada, ela está falando, deixa ela desabafar. É como eu costumo brincar, dizer, as pessoas às vezes precisam de um para-raio, precisam de outra que seja um para-raio. Para quê? Para ela descarregar aquela energia negativa. Mas tenha você o quê? O controle da situação a tal ponto de que não se deixar interferir. Não entrar naquela frequência ruim, daquele chiado, daquele barulho irritante e permanecer naquele pensamento ruim. Então faz o quê? Enquanto a pessoa está falando, dê atenção. Mas faça uma prece em silêncio, mentalmente. Olha a capacidade do pensamento. Vai fazendo uma prece tranquila. Para que você não se envolva naquela conversa negativa, naquele pensamento ruim. E Divaldo nos ensina essa forma de pensar de que maneira? Que tudo começa no pensamento, como eu disse. Então, dos meus pensamentos saem as minhas palavras. Das minhas palavras saem as minhas ações. Das minhas ações, o meu hábito. Do meu hábito, o meu caráter. Do meu caráter, o destino. E aí, qual o destino que eu quero para mim? Veja que, se fizermos a ordem reversa, vai começar onde? Lá no pensamento. Onde tudo começa. Tudo é pensamento. É a comunhão de pensamento. É onde eu me coloco em comunhão com... Depende do que eu quero sintonizar. Depende do que eu quero atrair. Resposta do 466 do Livro dos Espíritos. Então, evite o pensamento, evite o pessimismo e talvez evitará uma depressão. Controle o medo excessivo e não terá síndromes do pânico. É lógico que a gente está falando de uma forma sucinta. Aquele que já se encontra em depressão, que se encontra em síndrome, atacado pela síndrome do pânico, necessita de amparo psiquiátrico, psicológico e espiritual também. Para quê? Para que saia dessa faixa de pensamento e pense de uma outra maneira, mude a forma de pensar. Veio um pensamento ruim, substitua por um bom, mas é difícil. Faça uma prece, Deus me ajuda, Jesus me ilumina. Pronto, isso é uma prece, a gente já aprendeu com o Evangelho, quando o capítulo é sobre a prece. A fé que move montanhas, onde está a sua fé? Nesse momento que a gente tem que exercer. Então,
Se o pensamento bom propaga, se o pensamento bom nos contamina, nos envolve, o pensamento ruim é a mesma forma. Então, para que permanecer no pensamento ruim? Porque quando eu penso mal para o outro, o pensamento mal chega no outro. Mas de onde ele partiu? De mim. E como que eu estou? Eu estou todo envolto num pensamento ruim. Eu estou todo envolto na maldade. Então, é como se diz, é tomar o veneno desejando a morte do outro. Eu estou me matando. André Luiz, em uma das suas obras, ele diz, ele é muito enfático nisso. Um momento de irritação aniquila, ou seja, mata de uma forma cabal, que não volta mais, milhões de células do seu organismo. E aí nós vemos doenças psicossomáticas. De onde vem a origem de doenças psicossomáticas? Doenças criadas aqui na mente. A pessoa viu algo, aí sente uma dor, já tem um medo automático. Todos nós trazemos um medo central, uma insegurança, alguma coisa nós temos. E aí dá aquele start, dispara aquilo. Aí eu acho que eu estou com aquela doença, e eu fico pensando naquela doença, e fico pensando naquela doença, acabo desenvolvendo a doença, por quê? Porque eu facilitei, e é dessa mesma forma que eu facilito a entrada de quem? De obsessor. Porque eu demonstro um medo, uma insegurança, eu fico pensando naquilo. Quem acha que o obsessor é ignorante, é burro, está enganado. Ele é muito inteligente. Ele sabe o meio pelo qual te abordar. Ele sabe o meio pelo qual te interagir. De que forma? Do teu pensamento. A hora que você emana aquele pensamento, que você emite aquele pensamento, ele fala, opa, esse é teu medo, essa é tua preocupação, essa é tua insegurança. É por ali que ele te aborda. De alguma maneira, ele vem e te aborda. E aí começa a te alimentar em relação àquilo. Mas eu deixei uma porta aberta. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais pensar nisso. Mas como você mesmo disse, é impossível parar de pensar. Mas eu posso controlar. Mas eu posso diminuir. Eu posso pedindo ajuda. Então, vamos ter pensamentos bons a maior parte do tempo. Isso não quer dizer que você vai passar rezando o tempo inteiro. Não quer dizer isso. Pelo contrário. Quando o pensamento ruim vier, você faz uma prece. Me ajuda. Me livra desse mau pensamento, me livra dessa onda negativa. Me tira disso, é como eu disse, sabemos da realidade. E dentro disso nós temos que fazer o quê? O equilíbrio entre o otimismo e o pessimismo. Não é verdade? Então, a prece vai ser a nossa ferramenta para quê? Para nos orientar nesses pensamentos, a todo momento. Eu já sei, como a resposta 465 do Livro dos Espíritos, eu sei o que é um pensamento bom. Eu sei o que é uma boa indicação. Então, que eu me apegue a elas. E com isso eu vou aprendendo o quê? Os caminhos a trilhar. Né? E aí eu trago aqui, concluindo já, eu trago um tema que a gente vê muitas pessoas que você fala assim, nossa, fulano é cheio de problema. Nossa, não sei quem tem um monte de situação difícil. Ele passa por uma situação complicada, não sei o quê. Mas ele leva a vida rindo. Como é que pode? Eu, com uma situação dele, nossa, eu não suportaria. É a leitura que se faz da vida. É a leitura, a interpretação que cada um faz da vida. De que maneira? Conforme interpreta, conforme pensa. E aí que está a chave, a mudança de tudo. Então, por isso eu trago uma historinha bem curta e rápida. Ela é clichê, está aí na internet a rodo. Mas ela nos dá esse entendimento. Se nós pegarmos um caldeirãozinho com água fervente, 2 caldeirõezinhos com água fervente, e em um nós colocarmos uma batata, e no outro nós colocarmos um ovo, e deixarmos lá um certo período. Tiramos a batata, tiramos o ovo. O que aconteceu com a batata? Por conta da sua composição, por conta do amido, ela absorveu aquela água quente e ela ficou mole. E o ovo? O ovo, por sua vez, ficou duro. O que isso quer dizer? O que tem a ver com o meu pensamento? O que isso quer dizer é que não vão ser as circunstâncias que nos modificam. Não são as circunstâncias que nos modificam. Nossa mudança não depende das circunstâncias, das situações pelas quais nós passamos, mas o que tem dentro de nós. Então, é exatamente o exemplo. A batata amoleceu por conta da composição dela, do amido absorveu a água, ela amoleceu. O ovo, por conta da sua composição, ele endureceu. E eu, como me comporto diante dessas situações que a vida me propõe? Eu vou me endurecer ou eu posso amolecer? Qual é o propósito de tudo isso? É entender, é a forma de levar a vida. Então, se cada situação da minha vida eu me revoltar, eu me tornar irado, eu me tornar entristecido, chateado, eu vou seguir um caminho. Mas eu posso seguir um outro, que é muito melhor. E onde está a mudança? Nas minhas mãos.
Basta, porque quando eu quiser, eu mudo os meus pensamentos e, consequentemente, os meus comportamentos, como na lição do Divaldo que a gente viu. O meu caráter, o meu destino. E aí a gente vai lembrar do quê? Do esforço. Porque se eu faço esforço para adquirir um carro novo, adquirir uma casa nova, eu também posso fazer esforço para mudar o meu pensar, para mudar os meus pensamentos, para mudar a minha linha de raciocínio. E aí é só a gente ir lá para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Pedi e obtereis. Item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, o meu esforço, que eu faça a minha parte. Eu fazendo a minha parte, automaticamente o céu me ajudará. Certo? Faça sua reflexão sobre o pensamento, mude os pensamentos ruins por bons e nos vemos em breve em outras oportunidades. Obrigado e até lá. Tchau. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.